Olá, eu sou o Pedro Alcântara, estou com uma iluminação diferente hoje para testar, para ver como é que fica. E pode ser que o editor me xingue por isso, mas vamos ver o que acontece. O vídeo de hoje vai ser sobre muitas coisas, mas antes de entrar no assunto principal, que agora eu tô pensando, talvez eu fale menos sobre o assunto principal do que do primeiro assunto, eu vou responder a uma pergunta que foi deixada no último vídeo por um usuário chamado Lucopan, ou Lucopin, não sei como se pronuncia o nome do seu usuário. Se você não viu o meu último vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima. Se eu não colocar esse card, significa que eu não aprendi a fazer isso no YouTube ainda. Mas ele perguntou basicamente sobre o que eu acho das pessoas atribuindo características como, por exemplo, autismo a personagens na ficção. Ele cita, por exemplo, o Laios daquele anime Dungeon Meshi, que muita gente diz que pode ser autista por conta da falta de tato social, por conta dos trejeitos e por conta do hiperfoco dele, que claramente é comer o tempo todo. Eu, particularmente, não acho que o Laios seja autista, e isso eu tô dizendo sendo autista. Mas também não acho que seja um problema as pessoas atribuírem isso aos personagens, porque a partir do momento que uma pessoa faz uma obra de arte e lança ela pro mundo, a gente tem que entender que aquela obra não é mais só da pessoa que fez, e também de todo o público. E a partir daí as pessoas podem interpretar aquilo como elas quiserem. Isso não é necessariamente um problema da obra, e sim uma qualidade. Aliás, não é nenhuma qualidade, é uma característica completamente normal de qualquer obra de arte. Isso é muito legal, acho que deixa a experiência mais divertida. E se as pessoas estão se identificando com os personagens, só quer dizer que aquela obra está cativando essas pessoas de alguma maneira. E o mais legal é que as obras podem cativar as pessoas de jeitos completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui dos filmes do Homem-Aranha no Aranhaverso, dos filmes em animação que tem o Miles Morales, tem a Gwen Aranha e tudo mais. Eu peguei, assim, duas mensagens dos filmes, né? Uma mensagem do primeiro filme e uma pergunta do segundo filme, que a gente imagina que seja respondida quando o terceiro filme for lançado. A mensagem do primeiro filme, pra mim, é: qualquer pessoa pode ser um herói. Legal. A pergunta do segundo filme é: o heroísmo depende necessariamente de um sacrifício? Você precisa perder alguma coisa muito valiosa para ser um herói? E a gente espera que isso seja respondido. Mas eu vi muita gente mesmo, falando sobre o fato de que a Gwen tem as cores da bandeira trans e que muito da experiência dela parece a experiência de vida de uma pessoa trans. Eu não sou uma pessoa trans, então eu não tenho como saber. Mas olha só que legal como uma pessoa pode ver tudo aquilo e se identificar de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão singela e sincera. Isso é muito legal. E lembrando que é perfeitamente possível que uma pessoa pegue mais de uma interpretação da obra. Então, não quer dizer que as pessoas que estavam pensando sobre isso, né, por conta das cores do uniforme da personagem e também por conta da bandeira que tinha lá no quarto dela, não quer dizer que elas não possam ter entendido também as mesmas mensagens que eu. O próprio Lucopin, ou a Lucopin, não sei, mencionou também, já fez uma reflexão ali, então eu vou falar o que eu acho. Eu acho que é uma reflexão bem parecida, então vai acabar não valendo como resposta, apenas como comentário ao comentário, uma réplica, tréplica, não sei, debates, cuidado com cadeiras, que só pode ser meio perigoso se a pessoa usa esse tipo de identificação, na verdade, não para atribuir aquelas características a alguma coisa que é importante para ela, mas sim para perpetuar algum preconceito. Por exemplo, esse personagem, eu não gosto dele e por conta de tal e tal característica negativa, ele deve ser autista. Aí não é legal. Eu acho que não tem muito segredo quanto a isso. Agora, sobre formas diferentes de interpretar uma obra, a gente vai agora entrar no assunto principal desse vídeo, que são os filmes da franquia Alien. Vou mencionar aqui uma das últimas discussões que eu vi no Twitter, antes do Twitter ser desativado no Brasil, né? Agora, recentemente, ele voltou ao ar, mas antes dele ser desativado, eu vi uma discussão entre dois criadores de conteúdo que eu não conheço. Eu não lembro quem são, eu não conhecia nenhum deles, mas um deles estava falando sobre como Alien, principalmente o primeiro filme, era uma grande metáfora para um assunto muito sério e muito assustador, que é a violência sexual. E aí ele elaborou isso. E assim, faz todo sentido, porque Alien é oficialmente um filme de terror. E esse tópico que ele disse
que o filme fala, que o filme trata, que o filme desenvolve, é uma coisa muito sinistra e muito assustadora. Então faz completo sentido. E aí veio outro criador de conteúdo chamando esse cara de tudo que era nome, falando que ele era maluco por ficar pensando nesse tipo de besteira, porque o certo seria assistir o filme sem se importar com nada disso. O que eu acho que é um jeito muito fácil de você transformar a sua experiência numa experiência muito vazia. É claro que você pode assistir um filme com o cérebro desligado só pra se divertir. Todo mundo faz isso de vez em quando. E você pode fazer isso sempre também, mas você não pode esperar que todas as pessoas queiram ter uma experiência tão sem graça quanto a sua pra falar de um filme, pra assistir a um filme, sobre experiências diferentes e interpretações diferentes de uma obra. Aproveitando que eu estou falando de Alien, eu vou fazer o meu ranking de trás pra frente, do pior pro melhor, de todos os filmes da franquia Alien, porque recentemente eu assisti no cinema Alien Romulus, que foi o último filme da franquia, gostei muito. Eu e minha namorada decidimos reassistir todos os filmes, porque ela não tinha visto os filmes antigos, eu só tinha visto os 3 primeiros quando eu era pequeno, então eu não lembrava de nada, e a gente se empolgou pra assistir todos eles, e a gente tem opiniões, e eu vou falar aqui as minhas opiniões sobre os filmes. Espero que isso não gere nenhuma polêmica nos comentários. Muito bem, vamos lá. Em último lugar, eu coloco Alien 3. Alien 3 tá em último lugar porque é um filme esquisito, tem um romance estranho entre a Ripley e o médico da prisão, aquilo não faz o menor sentido. O segundo filme tinha colocado uma construção pra personagem, tinha colocado várias coisas ali que aconteceram, que poderiam ser aproveitadas, e eles jogaram tudo isso no lixo. O filme é muito estranho, não parece que foi o David Fincher. Acho que foi ele que dirigiu? Tô falando besteira? Pai, pesquisa no Google Alien 3, David Fincher. Vamos descobrir se foi o David Fincher que dirigiu Alien 3. Esse filme é tão esquisito que nem parece que foi o David Fincher que dirigiu. Tem uma outra coisa que me incomodou nele, que talvez pessoas que entendam mais de aspectos técnicos e que sejam mais fissuradas por Alien do que eu possam me responder, mas eu tive a sensação de que a conversão desse filme pra HD, pras mídias novas, pra Blu-ray, essas coisas, que são as versões que estão disponíveis atualmente, acho que ela não foi tão bem feita, porque os efeitos especiais parecem esquisitos e as cenas que o Alien tá correndo dá pra ver que é uma computação gráfica estranha. E eu tenho a sensação de que na época, talvez, se a gente assistisse no cinema, em VHS, com a versão original mesmo, talvez não tivesse ficado tão esquisito assim. Então, em último lugar, Alien 3. Em penúltimo lugar está Alien 4. A Ressurreição, Alien Ressurreição, não lembro qual é o nome do filme. Esse filme eu não vou pedir pro meu pai pesquisar certinho qual é o nome, porque eu não tenho muito respeito por ele, mas eu juro que na próxima posição em diante vai ficar mais legal, vou ter opiniões muito legais sobre os filmes. Esse filme é esquisito, parece uma fanfic. Foi roteirizado pelo Joss Whedon e dá pra ver claramente que ele estava experimentando ideias que ele ia usar em projetos futuros, porque tem coisa ali que parece Firefly, tem coisa ali que parece uma série que ele fez que eu acho que o nome era Dollhouse, se eu não me engano. Tem coisa ali que parece Vingadores 2. Tem muita ideia, muitas ideias legais, inclusive, mas todas misturadas. Parece que tem uns 6 filmes no mesmo filme, porque tem soldado bom, soldado mal, tem cientista do mal, aí tem uma equipe de pessoas que tem uma moral duvidosa, que são contrabandistas, mas que vão ser os personagens centrais. Tem personagem que fala besteira pro cara que é cadeirante e completamente a troco de nada, sem motivo nenhum, sem que isso leve nada a lugar nenhum. E tem a Winona Ryder, que parece que eles só pensaram no meio do caminho o que ela ia ser no filme, porque até a metade do filme ela tava ali completamente de graça. Tem questão de robô, tem um monte de alien, tem muita clonagem, tem um híbrido muito esquisito. E agora eu vou dar um spoiler, que é o único sentimento que esse filme me passou foi pena do híbrido do final. Eu fiquei com pena desse híbrido porque ele foi morto pela Ripley, a única criatura por quem ele teve compaixão, porque ele a via como mãe. Então é isso, vocês estão vendo que eu tô falando muito mais mal desse filme do que o filme que eu coloquei em último lugar, e tem 2 motivos pra isso. Esse filme ganha pontos porque eu sou fã da Winona Ryder, eu fico feliz quando ela tem trabalho e ela pode pagar as contas dela. E o outro filme tem a morte de um cachorro, que faz ele perder muitos pontos. Você não mata um bicho no seu filme. Ok, agora vamos falar dos filmes mais legais. Indo pra terceira posição, a gente tem Aliens: O Resgate,
que é um filme do James Cameron, que é bem legal. Assim, eu não achei ele tão incrível quanto os que estão acima dele nessa lista, mas ele funciona bem como filme de ação e aventura, ele funciona bem como filme de terror, que tem umas cenas que dá um certo desespero, tem uns sustos legais. A história continua bem, a história do Alien, e agora, retomando o assunto que eu falei que eu ia falar, e talvez você tenha pensado do que ele tá falando, que é formas diferentes de você interpretar uma obra de ficção científica. Nesse filme fica muito forte a questão, acho que a crítica que mais me pareceu mais evidente em Alien, que é a crítica às grandes corporações, que são as verdadeiras vilãs de Alien, que colocaram a grande corporação, que é a Weyland, que colocou aqueles soldados e a Ripley e um executivo completamente imbecil para ir para um planeta que era extremamente perigoso, cheio de bichos muito perigosos e assassinos, porque a corporação queria usar aqueles bichos. Então é tipo uma crítica a grandes empresas que são maléficas. E olha só, essa crítica me pareceu muito mais forte do que aquele comentário que o outro criador de conteúdo fez. Muito provavelmente porque eu não faço parte de um grupo que é historicamente mais vulnerável à violência sexual, então isso não vai me chamar tanta atenção. O que não quer dizer que essa outra perspectiva dos filmes não seja tão importante e tão séria quanto. Olha só, 2 jeitos diferentes de você ver Alien e de você se amedrontar com alguma coisa que vai muito além do bicho que tá na tela matando todo mundo. É que é a parte que pode existir na vida real, que eu acho que é um jeito muito legal de você ver um filme. Então é isso, Aliens, O Resgate, que é o segundo filme, tá na 3ª posição. Agora a segunda posição, eu acho que é uma posição que talvez gere muita discordância entre as pessoas, e depois eu refleti por que as pessoas não gostaram tanto de filmes que eu gostei tanto, e eu cheguei à conclusão de que é porque eu demorei pra ver. Pra mim estão empatados Prometheus e o outro filme que é o Alien Covenant. Eu achei os filmes super legais, eu achei os filmes super bem feitos. Eu acho que eles perdem um pouco de ponto porque eles não parecem muito consistentes com o universo na questão de design de produção. Eles se passam antes dos primeiros filmes de Alien, só que a tecnologia ali parece mais futurista. É claro que a gente pode extrapolar e imaginar que isso acontece porque aquelas missões tinham muito mais dinheiro envolvido do que as viagens que acontecem nos outros filmes de Alien que foram feitos antes. Então a gente pode perdoar nesse aspecto. Mas tudo bem. Os filmes são... Eu achei os filmes legais, eu achei toda aquela mística, todo aquele mistério, eu achei muito legal. E é curioso que isso é justamente o que as pessoas veem como defeito nos filmes. E não me incomoda que o filme não explique tudo. Dependendo do filme, eu vejo isso como um presente, porque daí eu posso imaginar o que eu quiser e mais partes daquela obra se tornam minhas, dentro daquilo que eu falei de que quando uma obra de arte é lançada, ela é tanto da pessoa que fez quanto da pessoa que vai vivenciar aquela obra. Então, esses filmes ficam em segundo lugar pra mim. Eu acho que muita gente não gostou porque o Ridley Scott tinha passado anos falando que ele ia responder todas as perguntas sobre Alien, e aí os filmes não respondem tudo, né? E eu simplesmente não me importei com isso. Na época que Prometheus foi lançado, tanta gente falou mal que eu não assisti, e na época que Covenant foi lançado, eu não assisti porque eu não tinha visto Prometheus. E aí eu só fui assistir agora porque eu pensei, quero ver todos os filmes de Alien, e eu não me importei que não ia ter todas as respostas, eu só achei os 2 filmes bem legais. E agora, em primeiro lugar, o primeiro filme e o mais recente, Alien, o Oitavo Passageiro, e Alien Romulus, que eu acho que são os filmes que mais acertam em ser filmes de terror, são filmes que mais acertam em ser ficção científica, no sentido de que vai mostrar pra gente um mundo futurista, tecnologias que a gente não conhece, monstros que podem ter vindo do espaço, que podem ser frutos de uma ciência mal feita ou da ciência sendo usada pra fins não tão legais assim. Então eu gostei muito da estética, eu adoro telas e monitores e TVs de tubo, e o Alien Romulus, que se passa pouco tempo depois, acho que 20 anos depois do primeiro filme, tem muitas telas de tubo para manter a consistência entre um filme e outro, e também porque tem uma crítica muito forte ali à questão trabalhista, que é, aquelas pessoas são pessoas que só estavam fazendo o trabalho delas, querendo pagar as contas e tendo muita dificuldade para pagar as contas, e estavam trabalhando para uma empresa que não era muito legal, que é a Weyland, que é a empresa que aparece nos outros filmes também não sendo muito legal, e que queria usar o xenomorfo, né, aquela espécie lá e suas variantes variáveis, para botar os trabalhadores para trabalhar mais ainda, para gerar mais lucro para eles e
pagar menos para os trabalhadores, né? No primeiro filme, eles são obrigados a fazer um desvio na rota deles. Eles eram mineradores, eles estavam carregando literalmente minério e eles são obrigados a atrasar em alguns meses a viagem deles só porque a empresa mandou eles fazerem um desvio para verificar aquele asteroide onde estavam, era um asteroide ou uma lua, não lembro, onde estavam aqueles ovos. E eles foram obrigados porque senão eles não iam receber, estava no contrato deles. E a gente vê isso aparecendo no Alien Romulus também, e eu acho tudo isso muito legal. Falando em crítica social, em Ridley Scott e filmes que fazem parte do mesmo universo, a gente pode ver como uma brincadeira, ou a gente pode ver como uma característica do filme, mas eu acho que é mais como uma brincadeira, mas supostamente os filmes de Alien se passam no mesmo universo de Blade Runner, porque parece que tem empresas em comum. Eu não lembro se no Blade Runner tinha uma menção ao Weyland, ou se tem alguma tela do primeiro filme de Alien que tem alguma menção àquela empresa do Blade Runner. Eu vou tentar descobrir e aí eu coloco no vídeo, tipo, eu peço pro Ed colocar por escrito ou uma tela mostrando isso. Mas é muito engraçado que quando a gente chega no quarto filme de Alien, que é aquele que ficou em penúltimo lugar, o final do filme é eles chegando na Terra, finalmente, a consciência da Ripley, né, porque era um clone, depois de uns 300 anos chegando na Terra, e é um clima de alegria, mas tecnicamente se aquela é a Terra de Blade Runner, provavelmente é uma Terra muito ruim, eles estão voltando para um lugar péssimo, apesar dos filmes se passarem em épocas totalmente diferentes. Talvez a gente descubra mais sobre isso, ou não, e provavelmente não, com o próximo filme de Blade Runner, que vai ser lançado, acho que no final desse... Não, no final desse ano não. No ano que vem, que é o Blade Runner 2099. Olha só, que legal. Pai, posso roubar seu bordão de quando o senhor trabalhava em rádio? Meu pai autorizou. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Deixa um comentário, deixa uma curtida. Você pode ver aí as minhas redes sociais na descrição do vídeo. Você pode mandar esse vídeo para outras pessoas. Se você não gostou do vídeo, eu sinto muito. Não posso fazer nada a respeito. O vídeo já está gravado. E logo, logo eu volto com mais vídeos. Isso não é um aviso, é uma ameaça.